Um outro jogador que é muito interessante a gente saber qual é o padrão de lateralidade é o nosso Guga, ou Gustavo Kuerten. E o Guga era um jogador destro e homogêneo, ou seja, destro com o olho direito dominante. Isso a gente percebe muito claramente no jogo dele, na parte técnica, pelo backhand que ele tinha, né? Pegando a bola muito na frente, abrindo muitos ângulos com o backhand e muitas vezes depois de abrir essa quadra com o backhand ele mudava muito bem essa bola na paralela, né? Fazendo contato com o braço estendido lá na frente, um dos melhores backhands aí de uma mão da história, né? Se não for o melhor. Então o Guga ele tinha do lado do forehand, ele jogava um pouco mais open stance, se abria um pouco mais para golpear e na hora do backhand ele jogava um pouquinho mais fechado, mais de lado para a quadra aqui. Então muitas vezes ele se fechava bastante mesmo com as pernas e isso acabava facilitando que ele transferisse bem o peso do corpo da perna de trás para a perna da frente e transformava o backhand nele numa grande arma. Com o tempo, ele também foi desenvolvendo a defesa em open stance no backhand, né? Então isso foi desenvolvido também ao longo da carreira dele. Mas sempre que ele tinha tempo, ele pisava com a perna oposta, né? Numa posição mais square stance ou mais neutra, e daí sim ele conseguia toda a potência que ele tinha no backhand. E na questão do saque também, ele se abria um pouquinho para sacar, mas apesar disso, ele tinha uma estatura muito grande, né? O Guga tem, se eu não me engano, era 1,94 m. Então ele é um jogador bastante alto, né? Então ele tinha muito ângulo ali para sacar, sacava muito bem, tanto o primeiro quanto o segundo saque. Então ele acabava se tornando, tinha uma direita regular, uma esquerda excelente, sacava muito bem, né? Mentalmente muito forte, então ele se tornou esse fenômeno que todos nós conhecemos. Então tudo isso em função da parte técnica dele, né? Como ele se posicionava, de preferência o golpe mais natural, o backhand de uma mão que ele tinha, mas também conseguia sacar muito bem, com bom forehand ali em open stance. Isso tornou ele um jogador muito completo, então o Guga também é um jogador destro e homogêneo. Um outro exemplo interessante da gente analisar é o caso da Serena Williams. E a Serena é uma jogadora destra e homogênea, ou seja, destra com o olho direito dominante. Então, o melhor golpe dela é o backhand. A Serena tem um excelente backhand. Apesar dela também ter um bom forehand e muita potência no forehand, o golpe mais natural para ela é o backhand. E uma vez, num congresso em Curitiba, conversando com um ex-treinador da Kim Clijsters, o belga, né, o Karl Mais, eu perguntei até que tipo de estratégia que a Clijsters utilizava para jogar contra a Serena. E ele falou o seguinte, que contra a Serena, a indicação dele era não repetir duas bolas seguidas no backhand dela. Então eu jogar uma bola no backhand dela, a bola seguinte eu já mudo a direção para o outro lado, já jogo no forehand. Porque se deixar ela se apoiar bem e pegar ritmo no backhand, ela vai colocar o backhand muito bem, então ela corta os tempos muito bem e ela vai atacar muito bem, tanto cruzado quanto paralelo. Então uma estratégia para jogar contra ela era conseguir movimentar um pouco mais a Serena e não repetir ali duas bolas seguidas do lado do backhand. Um outro caso interessante do tênis feminino que a gente tem que saber é o padrão de lateralidade da Justine Henin, a belga que foi número 1 do mundo por um bom tempo, ganhou diversos Grand Slams, e a Henin era uma jogadora destra e homogênea, ou seja, destra com o olho direito dominante. Então ela tinha um backhand de uma mão fantástico, pegava a bola lá na frente, conseguia muita aceleração com o backhand, mas da mesma maneira ela também tinha um bom forehand, um bom saque e se movimentava muito bem, além de ser uma jogadora mentalmente muito forte. Então ela tinha um padrão de jogo ali, um backhand muito parecido com o do Guga, por exemplo, que também é um jogador destro homogêneo e pegava a bola muito na frente do corpo. E isso facilita muito o jogador ser homogêneo na hora do backhand de uma mão, porque se ele for um jogador cruzado, ele vai ter um pouco mais de dificuldades para golpear esse backhand de uma mão, como é o caso do Roger Federer. Então a Henin, ela também era uma jogadora destra e homogênea. Agora eu vou falar um pouco sobre o padrão de lateralidades dos jogadores que estão entre os 10 primeiros do mundo do ranking da ATP, ou seja, os 10 primeiros da ATP. Para isso eu abrir a lista aqui no meu computador e eu vou acompanhar e vou falando um a um para vocês qual que é o padrão de lateralidades deles. Número 1 do mundo atual, Medvedev, cruzado. Número 2, Zverev, homogêneo. Número 3, Djokovic, homogêneo. Número 4, Nadal, cruzado. Número 5, Casper Ruud, destro homogêneo. Número 6, Tsitsipas, destro homogêneo. Número 7, Carlos Alcaraz, destro cruzado. Número 8, o Andrei Rublev, destro homogêneo. Número 9, o Aliassime, destro homogêneo. E número 10, o Berrettini,
também destro homogêneo. Então a gente tem hoje, no top 10, a gente tem 3 jogadores cruzados, que são Medvedev, Nadal e Alcaraz, e 7 jogadores homogêneos, que são todos os outros que completam essa lista. E no tênis feminino, como tem muitas mudanças no ranking, eu tenho que analisar um pouco mais com calma, mas eu prometo que em vídeos futuros eu vou fazer também essa lista do top 10. Para adiantar aqui, eu já adianto para vocês que a número 1 do mundo, a polonesa, né, Iga Swiatek, não sei como pronuncia exatamente o nome dela, mas ela também é uma jogadora destra e homogênea.